live nós vamos falar hoje sobre abordagem holística da saúde, tanto da medicina quanto da nutrição. Então, nós temos um convidado hoje que tem essa mesma trajetória, ou pelo menos parecida com a minha trajetória, e nós vamos trocar figurinha. Esse termo holístico, ele não tem sido muito usado, mas ele tem um significado muito interessante. O universo holístico, quando você entende, faz muita diferença. Faz diferença porque você muda o seu ponto de vista a respeito de você mesma, você muda o seu ponto de vista a respeito dos relacionamentos, das pessoas, quando você entende o que é o universo holístico. Que honra poder dividir aqui esse dia especial. Que honra, irmão. Obrigado aí pelo convite. Na verdade, nosso convite foi em dupla, né? Enquanto eu estava pensando, você estava pensando junto comigo, a gente já se conectou. Eu acho que isso é uma coisa boa até para a gente compartilhar com as pessoas, né? Como que surgem essas parcerias, como surgem os encontros. Os encontros acontecem na vida. Pela lei da atração, nós atraímos pessoas, situações, onde temos algo a aprender, né? Perfeito. Então, você está tomando um chazinho, eu também estou tomando meu chazinho. O Rodrigo assistiu um... O que foi? Foi uma postagem minha do Instagram, foi isso? Foi um post mesmo. E aí você falou, mas, ok, da onde você tirou esse negócio aí? Daí eu mandei toda a referência bibliográfica para ele, né? Aí eu entrei no Instagram dele e vi que ele tinha essa abordagem holística, né, da nutrição. Eu falei, não, vamos conversar. Eu falei, poxa vida, a gente podia fazer uma conversa. E ele me respondeu e falou, a gente podia fazer uma conversa. Exatamente. É assim que... Você sabe que muita coisa na minha vida eu fiz assim? Então, por exemplo, eu fui para a França fazer, quando eu terminei a residência em ginecologia e obstetrícia, e antes de ir para a França, então comecei a residência, eu procurei um professor meu aqui na Unicamp, falei assim, professor, eu quero fazer uma obstetrícia não interventiva, uma humanizada, eu quero fazer parto na água, eu quero fazer parto de cócoras, e não tem isso no Brasil, isso há 36 anos atrás. Uau! Aí ele falou, já sei, eu vou te dar aqui, naquela época era carta, né? Ele mandou uma carta para o presidente da Sociedade Francesa de Ginecologia e Obstetrícia. Olha só. E ele respondeu e deu uma referência de um hospital lá em Paris. Aí eu, escrevi uma carta, acho que na época, acho que não escrevi em inglês mesmo, não escrevi nem em francês. Falei, olha, eu sou assim, eu sou daí, eu quero fazer um estágio. Aí o cara respondeu, pode vir. E assim eu sempre fui fazendo isso, cara. Eu tava em Paris, eu mandei uma carta para o Le Boyer. Falei, olha, eu estou aqui em Paris, eu quero conhecer você. Ele estava em Londres, eu consegui, mandei para a editora dele, ele respondeu, conversamos. Mandei para o Michel Odan, para Sheila Kissinger, para Gentry Balaskas, que escreveu o livro Parto Ativo. Eu fui mandando para essas pessoas todas, assim, na cara dura. E todo mundo falou, vem, tá. E aí eu fui para Londres, depois de Londres eu fui para a Austrália, fui para os Estados Unidos. Rodei o mundo desse jeito, falando para as pessoas, olha, eu sou isso, eu faço isso aqui, eu estou interessado no que você faz, eu quero te conhecer. E as pessoas falavam, aí Michel Odan me recebeu em Paris, em Londres, e começamos toda uma parceria. E é assim que acontece a vida, a gente tem que se lançar, porque se você ficar esperando o que os outros vão pensar... Exatamente. E aí, quando a gente conversa sobre isso, eu me lembro também de várias situações da minha vida, como essa mesmo, né, da nossa conexão. Eu vi seu conteúdo, nunca tinha visto nada seu, você apareceu para mim. Eu falei, nossa, que coisa interessante, que conteúdo de valor, né, conectado comigo, conectado com toda essa ideia da nutrição holística que eu trabalho. E aí, quando a gente vai conectar com alguém, sempre vem aquele apertinho no coração, né, que eu percebo em todo mundo, né? Será que eu vou mandar? A gente começam a vir vários bloqueios, né, que impedem a gente de se conectar. E aí eu falei, não, cara, a gente tem mais é que realmente se conectar com pessoas que estão falando a mesma língua para a gente se ajudar. E aí eu falei, Adailton,
me manda as referências, gostei muito desse conteúdo. E ele foi super gentil comigo, me mandou as referências, fez super questão de me ajudar ali. Eu falei, cara, depois que eu consumi mais o seu conteúdo, eu falei, cara, não tem como eu não conectar com esse ser de luz, a gente tem muita coisa para trocar. E você aí, né, você falou, dos seus 36 anos, isso aí já são quase 10 anos a mais do que eu tenho hoje, né? Hoje eu tô com 25. Então, bacana demais poder aprender com você. Eu tô com 38 anos de medicina. E começando, então, a minha jornada, Vamos lá. tudo aconteceu também por acaso. Quando eu fui fazer o terceiro colegial em São Paulo, que eu morava não tinha um colégio bom, eu conheci um grupo religioso cristão, uma comunidade religiosa cristã, onde eu conheci uma garota lá e a gente começou, tipo, a namorar. E ela tinha uma irmã. Foi minha primeira namorada da minha vida, hein? Eu tinha 18 anos. Quando eu comecei a primeira namorada. E ela... Eu sempre fui tímido. Esse negócio de falar com as pessoas, eu sempre fui tímido. Cara, primeira namorada com 18 anos. Bom, e a irmã dela era médica, ginecologista, obstetra e homeopata. E a irmã dela me apresentou para a homeopatia. Eu peguei um livro de homeopatia, me apaixonei por aquilo, cara. Falei, nossa, que legal! Uma coisa que fala que a doença não vem da bactéria, não vem de fora, a doença vem de dentro. Puta, é isso! Porque... E aí, desde o primeiro ano da faculdade, comecei a estudar medicina com esse olhar, né? Com esse olhar holístico. Né? Olhando o indivíduo, a homeopatia subentende o indivíduo como energia vital, corpo emocional e corpo físico. A doença vem de uma disfunção, uma vibração. Ele não fala como. Não fala como. Só fala que afeta a energia vital. Quem fala como é a nova medicina germânica. Mas depois vamos ver. Então, um distúrbio, um conflito, passa para o emocional e estabelece no corpo. E aí, cara, é sensacional. Isso achei o máximo. E aí, foi meu primeiro contato. Aí eu gostava muito de açúcar, de doce, de chocolate, cara. Eu comia pra cacete, assim. E chegava 11 horas da manhã, eu tinha hipoglicemia, eu tremia. Eu precisava andar com alguma coisa assim no bolso, na bolsa. Eu tinha que comer um chocolate 11 horas da manhã, porque senão eu não conseguia. Aí eu li um livro chamado Sugar Blues. Já leu, não? Não li. Já ouvi falar, mas ainda não li. Bom esse livro? Bom esse livro. Basicamente, ele conta toda a história do ciclo da cana-de-açúcar, como que açúcar começou a produzir, como que veio a descoberta do Brasil para produzir açúcar, como o açúcar foi produzido na América Central, por que os escravos foram trazidos para produzir açúcar, o que o açúcar fazia na Europa, quais as doenças que surgiram, historicamente falando. Cara, é show de bola. O cara é show de bola. E aí, a proposta do livro é radical. Tira o açúcar. Falei, cara, vou tirar o açúcar. Pronto. Tirei o açúcar, emagreci 4 quilos de gordura que não servia para nada. Parei de ter as hipoglicemia. Fiquei mais ativo na cabeça. E aí, uma bala que eu punha na boca, uma bala, eu sentia a toxicidade do açúcar. Me davam as coisas assim. E aí, eu fiquei uns 10 anos sem comer açúcar. Foi uma maravilha. Depois... a gente vai voltando, né? Aos pouquinhos, vai voltando. O veneno é assim. O veneno, você vai aos pouquinhos. Quando você vê... ele não faz mal aos pouquinhos. Mas quando você para, você limpa o corpo, quem desintoxica, e você deve saber melhor do que eu, quem desintoxica e entra em contato com o veneno, com açúcar, qualquer que seja o veneno, pá, dá aquele negócio assim, né? Potencial. E aí depois eu fui vendo a importância da alimentação, fui estudando iridologia, fui estudar com o Bernd Jensen, comecei a estudar com Dan Johnson sobre iridologia comportamental. Fui fazendo as experiências alimentares, depois tirei o leite, depois tirei a carne vermelha, fui fazendo as experiências na minha vida e fui usando isso como médico também. Aí eu vi a importância da nutrição e como o alimento influencia as emoções. Né? As pessoas chegavam para mim para emagrecer, eu falava, eu não faço dieta. Procura outro médico. Ah, quero um remédio para emagrecer, menos ainda. Se você for depender de remédio, você não emagrece. E aí falou, não, mas eu quero emagrecer. Ah, então vamos conversar.
Você quer mudar de vida? Você quer trabalhar as emoções que tiverem engordar? Vamos conversar. Eu tenho um remédio homeopático aqui, ó, para te dar, para ir nessa ansiedade. Mas, ó, eu não acredito em dieta. Ah, tá bom, então vamos. Eu acredito em reprogramação alimentar. E aí, cara, começou a surgir muita gente. Enfim, eu comecei a trabalhar um pouco com isso. Depois eu fui deixando um pouco de lado, conforme foi surgindo a constelação e outras coisas, né? Mas me conta um pouquinho de você aí, como é que foi esse começo, como que você entrou em contato com esse universo holístico? Show de bola. Eu queria até te perguntar, Daí, curiosidade aqui. Você fala da onde? Aonde você mora? Eu moro em Campinas, eu formei na Unicamp, eu Aham. fiz ginecologia e obstetrícia aqui, fiz formação em homeopatia na Associação Paranaense e fiz um curso de homeopatia também em Paris. Perfeito. Eu fiz constelação aqui no Brasil, formado em constelação com o Fernando Freitas, depois eu fiz uma formação com o Bert Hellinger na Alemanha e fiz uma formação com a com a Brigitte Champetier, de novas constelações. E agora, recentemente, de 3 anos para cá, estou fazendo uma formação, estudo bastante, nova medicina germânica, que dá um approach, que dá uma abordagem muito legal, que complementa toda essa história. Então, agora, o trabalho em Campinas, mas, assim, atendi em São Paulo, fazia algumas cirurgias em São Paulo também. Então, tem essa mobilidade aqui, a gente está a 90 quilômetros de São Paulo. Perfeito. E você Vamos. está onde? Eu agora estou em Porto Alegre. Estou morando em Porto Alegre agora, mas sou de Brasília, né? Me mudei ano passado para cá. E, cara, eu vejo em você uma grande possibilidade, na verdade, uma claríssima possibilidade de levantar uma geração de ginecologistas aí que tem esse olhar integrativo, esse olhar sistêmico, esse olhar holístico, muito bacana. Eu tenho uma política interna minha, e toda vez que eu recebo um paciente, fala assim, minha ginecologista falou para eu ir atrás da alimentação, falou para eu tomar mais água, falou para eu olhar as emoções, eu falo, olha, você tem um dever de casa. Você vai falar com o seu nutricionista, pediu para agradecer e te parabenizar por você fazer a diferença na medicina, né? Porque na maioria dos casos não é assim que a banda toca. Mas enfim, eu sou lá de Brasília, tenho uma história com a nutrição já desde a minha infância, joguei futebol por muito tempo da minha vida, então já tive contato com essa necessidade de usar os alimentos a meu favor, só que obviamente não com o intuito, né, até então, na minha infância, na adolescência, não com esse intuito de olhar para o todo. E aí, quando eu decidi entrar na faculdade de nutrição, eu já tinha uma base do holismo, né? Quando minha avó faleceu em 2010, isso aí eu tinha 15 anos de idade, né? Praticamente. Eu peguei meu avô lá em casa e a gente, de uma forma geral, a gente sempre teve essa visão mais espiritualista, sabe? Aham. Então, ele tinha muitos livros e eu peguei um livro sobre holismo, do Jan Smuts. Conhece o Jan Smuts? Não conheço. O pioneiro dessa visão holística, né, no mundo em geral. O Jan Smuts, ele era um africano e ele falou assim, bom, tá todo mundo falando do físico, do físico, do físico, mas cadê o restante? Cadê a base mental, emocional, espiritual envolvida nisso? Isso aí em meados de 1890, por aí. E eu comecei a ler sobre o holismo e as coisas começaram a fazer muito sentido para mim. Isso aí eu nem tinha noção de que eu iria, né, me tornar nutricionista. Eu estava na escola ainda. E bom, quando eu entrei na nutrição, logo no primeiro semestre, eu estudando fisiologia, estudando bioquímica, já tendo uma visão prática da nutrição, eu falei assim, bom, não é só sobre comida, e não é só sobre nutriente, e nem só sobre bioquímica. Eu estou conversando com... E esse ser humano, ele tem sonhos, ele tem desejos, ele tem anseios, ele tem traumas, né? Ele tem bloqueios mentais e emocionais. Ele tem um sistema em volta dele que precisa ser observado e precisa ser cuidado. E eu falei, bom, eu vou procurar se tem algo relacionado à nutrição holística. Isso aí lá em meados de 2014, mais ou menos. Estava no primeiro semestre da faculdade. E aí, quando eu fui pesquisar, a gente não tinha referências, né? No Brasil, ninguém falava disso. E nos Estados Unidos tinha algo relacionado ao Holistic Nutrition, mas assim, bem raso. Corpo, mente e espírito, tá? Olhe para o seu paciente corpo, mente e espírito.
E eu vi uma oportunidade muito grande aí. Eu falei, bom, vou começar a entender esse contexto, baseado em evidência, né? Me basear em evidência, para poder criar uma metodologia nesse sentido. E aí fui desenvolvendo isso ao longo da faculdade e cada vez mais fui percebendo, principalmente em mim, né? Praticando em mim, aplicando em mim esses conceitos, chegando nessa visão sistêmica multifocal. Então esse foi meu primeiro contato, né? Eu peguei esse Legal. livro do Jan Smuts, entendi que tinha essa oportunidade, tinha essa possibilidade, e eu falei, cara, não adianta eu entregar só um pedaço de papel, uma dieta para o meu paciente. Esse paciente ele precisa ser observado com muito mais profundidade. Né, daí, até estava assistindo o seu vídeo. Na primeira vez que eu vi o seu perfil, eu fui logo naquele vídeo do porquê adoecemos. Né? E eu sempre falo isso para os meus pacientes. A doença não é um castigo. A doença não é uma barreira na sua vida. A doença é uma oportunidade. A doença é um caminho. A doença, como você falou lá no vídeo, né? A doença é um chamado para você voltar para si. A doença é aquilo que te traz de volta para você mesmo. Porque a nossa alma, né? E é interessante essa visão tripartite do ser humano, né? Que é corpo, alma e espírito. Se você quiser falar, você pode falar num corpo mental, um corpo emocional e um corpo físico. Vamos falar de mente, emoções e físico. Então, você tem, como eu falei, eu tinha um desejo de doce ou de chocolate. A pessoa gosta daquilo. Desejo. Da onde vem o desejo? Aí você tem que estudar medicina chinesa, uma outra formação minha também. Na medicina chinesa, o desejo tem a ver com o coração. Que tem a ver com uma intenção. Então, se você tem um desejo, é porque você tem uma necessidade. E se você tem uma necessidade, existe algo emocional naquela comida que mexe com a sua infância, que mexe com a sua sensação de se sentir amado, aceito, respeitado, olhado, alguma coisa gostosa. Pô, cara, a gente começa a vida mamando. A gente entra de cara, de boca, a gente cai de boca nesse mundo. Seja no peito da mãe, seja na mamadeira, melhor se fosse no seio da mãe, mas é como a gente conhece o mundo, a sobrevivência. Não é só sobrevivência, porque daí entra o prazer, a satisfação. Então, não dá para você fazer uma pessoa botar uma coisa rígida. Ó, você vai tomar 45 gramas de arroz e 37 gramas e meia disso. Cara, não funciona uma semana. Você tem que botar... Mas o porquê? Que você está preenchendo? Que espaço é esse que você está preenchendo para comer demais? Por que você tem um sobrepeso? Né? O que você está... Qual é esse vazio? E aí a gente começa a entrar no corpo mental e no corpo emocional. Exatamente. E eu vejo hoje na minha prática, até queria que você compartilhasse com a gente, Adailton, um pouco da sua experiência, mas eu vejo na minha prática clínica, e ensino isso para os meus alunos do método da nutrição holística, eu penso como se fosse um grande quebra-cabeça. Um grande quebra-cabeça que, se ficarem faltando peças, o quebra-cabeça não fecha. Então, quando a gente olha só para o físico, ou só para o mental, ou só para o emocional, ou só para o espiritual, ficam faltando peças desse quebra-cabeça para a gente entender com profundidade realmente como ajudar esse ser humano e como fazer com que esse ser humano expanda a consciência para ganhar autonomia e liberdade. Eu acredito que esse seja um dos grandes, não só desafios do nosso trabalho, mas um dos grandes motivos para esse despertar, para esse convite. Quando você fala sobre inteligência sistêmica, quando a gente fala sobre nutrição holística, quando a gente fala sobre medicina integrativa e medicina germânica, medicina tradicional chinesa, Ayurveda e tudo mais, a gente está falando sobre um complexo de fenômenos que estão envolvidos no nosso meio, estão envolvidos no nosso ecossistema, e como a gente vai perceber não só os porquês do que a gente está fazendo, mas qual é o envolvimento emocional e comportamental. Né? Eu vejo que os meus pacientes que tiveram contato, por exemplo, com o que você fala muito, né? Não só dos traumas infantis, mas relação com o pai, relação com mãe, relação, enfim, na infância, o quanto de programação mental e emocional a gente não vê na infância. Então,
esse nosso movimento, né, nós estamos juntos nesse movimento. Esse é o movimento para convidar as pessoas a saírem da superficialidade, a Isso. saírem do raso. E esse é o ponto, esse é o ponto. Então, assim, vamos lembrar assim, é isso que você oferece, isso que eu ofereço tem uma base histórica na observação, na natureza. Então, a medicina ayurvédica tem 12 mil anos. A medicina chinesa tem 6 mil anos. Tá? Então, assim, a homeopatia tem 200 e tantos anos. E assim por diante. Então, foram todos conhecimentos que foram observados, todos observação da natureza. Quando nós vamos contra a natureza, o que acontece? Nós temos fenômenos como El Niño, Laninha, enchente, maremoto. Nós temos doenças como essa, como o Covid, porque nós estamos indo contra a natureza. Né? Nós estamos devastando o planeta. Agora, quando nós vamos contra a nossa própria vida, Sim. aí é mais grave, cara. Exato. Porque quando a gente perde o amor próprio, perde o respeito. Hoje eu atendi uma pessoa, uma mulher de 69 anos. Aí ela falou, eu falei com ela, qual que é a sua questão? Ela falou assim, doutor, eu sinto que eu não vivo. Eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho ânimo, eu não termino nada que eu começo. Assim, não é uma depressão, é um vazio, sabe? E ela não vive chorando, é diferente, é existencial. 69 anos. Eu falei assim, a senhora ainda não começou a viver, porque a senhora não tomou posse da sua vida. E uma pessoa dessa passa pela vida aqui e ali se batendo, procurando existência. Isso é que as pessoas procuram. Qual que é o segredo? O segredo da conexão com a vida está no período intrauterino e nos primeiros anos da vida. E é isso, você falou do inteligência sistêmica. A semana que vem eu vou dar a semana da inteligência sistêmica, vão ser 3 aulas, segunda, quarta e sexta, onde eu vou abordar esses temas. Como que isso acontece a nível, como cuidar dessa criança? E que dor é essa que se manifesta na vida adulta dessa criança que não foi olhada, não foi valorizada, foi desrespeitada, foi abusada emocionalmente, foi abusada sexualmente, foi abusada fisicamente por pais violentos que educavam não, né? Que batiam. Uma série de desrespeito a essa criança que ela chega machucada na vida adulta e a pessoa ela faz uma faculdade, ela trabalha, ela casa, ela tem filho, mas dentro tem uma grande dor, que é não estar vivendo a própria vida. Eu acho que esse é o maior desafio, essa perda do amor próprio. Não sei o que você vê aí, mas as pessoas não se valorizam a si mesmas. Sim. Eu tenho uma história que é muito bacana, que eu sempre falo isso para os pacientes e pode parecer até repetitivo. Tá? Então, seguinte, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o seu conhecimento. Qual é a diferença, essa pergunta é para você, da visão holística para nutrição funcional? Legal. O que a gente precisa entender? A visão holística, ela pode ser aplicada na nossa vida, pode ser aplicada nos nossos negócios, pode ser aplicada em tudo. É você olhar de forma multifocal, é você olhar de forma sistêmica. Exemplo, se você tem uma empresa, seja ela a sua empresa, que é a sua vida, que é a maior empresa que você tem, seja ela a sua empresa, da sua família, sabe qual é o maior empreendimento que você tem? É a sua família. É a sua maior empresa. Ah, Rodrigo, eu não tenho nenhuma empresa física. Tem a sua empresa, a sua família. Então, você aplica a visão holística em todo o seu contexto. Na nutrição holística, a gente pega essa visão holística e a gente consegue observar o ser humano nesse ser triuno de corpo, mente e espírito, tá? E a gente integra todos esses pontos, essas peças do quebra-cabeça com base na ciência da nutrição. A gente trabalha o corpo na ciência da nutrição e outros aspectos também, mas resumidamente é isso. Hábitos. Os hábitos, o estilo de vida, todo esse contexto nutricional e
o estilo de vida em geral, na parte mental, em base, a gente tem a neurociência, a gente tem o comportamento alimentar, comportamento humano, enfim, são várias áreas de conhecimento que a gente integra. E uma pergunta interessante também que me fizeram esses dias, Adailton, é assim, bom, você fala de espiritualidade, você fala de corpo, mente e espírito, mas eu nunca vi nada de evidência de espiritualidade. E aí eu fiz questão de buscar lá no meu Drive, eu não postei isso ainda, mas vocês vão ver nos próximos dias, nos meus stories. Tem muita evidência científica. Espiritualidade é baseada em evidência totalmente, né? Até mesmo quando a gente vai se aprofundar, eu fui olhar ontem, tem mais de 180 artigos lá falando sobre espiritualidade em diferentes contextos. O que que eu fiz, tá? Para quem fez essa pergunta. A nutrição funcional é uma das bases, um dos fundamentos que estão dentro da parte do corpo da nutrição holística, tá? Isso. Então, visão holística serve para tudo na nossa vida, e a visão holística ela se aplica dentro do contexto nutricional para a gente poder. E vale uma coisa interessante que, aí eu metendo meu bedelho no teu campo, né? É que a nutrição funcional, ela está alinhada com a observação. Isso. O que que você observa? Que o leite, ele é bom para quem não tem dente. Para criança. E depois você não tem mais forma de aproveitar. A proteína do leite, ela gera um processo inflamatório. Primeiro ponto. Outra coisa que observar, o trigo. O trigo, ele não é puro. Ele é um híbrido. Por ser híbrido, ele é uma mistura genética. Ele provoca uma irritação no intestino. Quando absorvido, quando ele passa no fígado, provoca uma irritação no fígado. Então, o trigo provoca uma irritação. Né? Terceiro, o açúcar. O açúcar, tudo que ele faz, desde a da boca até no... Então, você observa, né, os efeitos de alguns alimentos e fala, não, esses alimentos não fazem bem. Sim. E aí, chegaram na nutrição funcional. Tô certo ou não? É isso? É isso aí. E isso aí é uma pincelada, que ainda tem muito mais, ainda, né? Sim. A partir dessa observação. Agora, aonde que eu queria chegar? A gente falou sobre amor próprio, né, Adailton? E eu sempre falo para as pessoas chegam no meu consultório, isso inclusive já foi motivo de muito choro e de muita libertação. Só com isso aqui que eu falo. As pessoas falam assim, Rodrigo, qual é o segredo para emagrecer? Qual que é o segredo para eu ir na academia com vontade de ir para academia? Qual que é o segredo de eu mudar meus hábitos? Eu sempre bato no mesmo ponto. Comece pelo amor próprio. Sabe por quê, gente? Porque eu vou te dar um exemplo prático que você vai destravar. Faça isso por você. Faça isso por você, por autocuidado. Porque assim, ó, Adailton, aonde eu queria desembocar essa ideia? Se você for para academia por conta de estética, por conta de você querer emagrecer, querer reduzir sua gordura, sim, são motivos plausíveis e são motivos reais, tá tudo bem. O que vai te manter de forma sustentável nisso? Você se amar em um nível tão grande que você fala assim, igual eu vou fazer hoje. Hoje eu tô mega cansado, pode não parecer, mas eu tô mega cansado. Eu vou sair aqui do consultório e eu vou botar minha roupa e vou pra academia, mesmo sem vontade. Por quê? Porque além de ter disciplina, em primeiro lugar, eu me amo tanto que eu não tô olhando pro meu corpo ou pra minha estética. Eu tô falando assim, bom, isso aqui é um ato de amor próprio. Esses dias atrás, eu até postei nos meus stories e muita gente comentou, até fiquei surpreso. De manhã eu fui correr, aí eu botei assim, momento de autocuidado. Aí quando eu fui me alimentar, fui fazer minha refeição do almoço, eu botei momento de amor próprio. Aí quando eu fui, enfim, eu fui fazendo isso ao longo do dia e as pessoas falaram, nossa, Rodrigo, como eu refleti e como eu percebi vários pontos que estavam ainda nebulosos na minha cabeça e que realmente fazem sentido quando a gente pensa no amor próprio, né? E quando a gente traz isso para a medicina integrativa sistêmica, que é isso que eu faço, que é integrar todas essas visões, desde a homeopatia, da própria alopatia, da medicina chinesa, da nova medicina germânica e da constelação, e você integra tudo isso, o que a gente vê? As pessoas como essa senhora, que não vive a própria vida, que não se posiciona, né? Fibromialgia, que guarda, que engole, que retém, né? Então, assim, perda do amor próprio. E vem a doença para te trazer de volta para você mesmo. E aí a pessoa começa, mas
num processo, e é isso que é legal entender. É um processo. E aí entra tanto o acompanhamento médico como nutricional, seriado, onde a pessoa vai mudando aos poucos, ela faz um compromisso com ela de fazer aquilo que ela não fazia antes. Cria vergonha na cara, vamos dizer isso, né? Em outras palavras, né? E aí, A pessoa fala assim, doutor, o que eu tomo para emagrecer? Eu falo, toma vergonha na cara. É uma dose de amor próprio e uma dose de vergonha na cara. Melhor receituário que dá pra gente colocar. E aí eu queria dar um exemplo meu dessa semana também. Eu recebi uma senhora essa semana e eu não ia vir para consulta. Eu ia ter um outro compromisso. E aí veio no meu coração muito forte. Vai nessa consulta. Vai nessa consulta. Falei, bom, não desmarquei a consulta. E quando ela chegou na consulta, a primeira coisa que ela me falou foi, Rodrigo, eu quase não vim. Tô com uma infecção intestinal aqui há 3 dias, mas eu senti que era para vir e estou aqui. Eu falei, bom, aí depois eu conto mais para frente para ela. Aí eu comecei a conversar, conversa vai, conversa vem, ansiedade, depressão, fibromialgia, artrite, artrose, dor em tudo quanto é canto, enfim. E aí, eu acredito que o nosso propósito também, Adailton, é a gente treinar esses profissionais, você na medicina, enfim, para leigos em geral, para a gente expandir essa consciência, para todos nós termos a capacidade de olhar para o nosso sistema. E olhar de forma sistêmica também. Olhar para o sistema e olhar de forma sistêmica. Por quê? Aí eu te falo assim, como eu já estou há mais de 10 anos nessa estrada, né? Perto de você eu ainda sou um neném, mas 10 anos já é uma É uma boa jornada, cara. É muito bom. 1 ano já é bastante. 1 ano já é muita coisa. E aí eu virei para ela e eu percebi várias coisas. E, enfim, quando a gente treina para isso, a gente estuda isso com profundidade, a gente já pega o feeling rápido. E aí eu falei para ela e virei para ela e falei assim, bom, deixa eu te perguntar uma coisa, com todo o coração, o que falta você perdoar aí com seu pai? Aí ela olhou para mim, caiu em lágrimas, tarará. E eu falei, bom, vamos conversar sobre isso? Vamos trocar essa ideia? E a gente começou a conversar. Ela, por isso, por aquilo. A pessoa parece que abre o coração totalmente, né? Quando a gente toca ali naquele pontinho, ela abre o coração totalmente. E aí, enfim, para resumir a história, passou minhas consultas, normalmente são 2 horas, às vezes até 2 horas e meia. Eu programo isso com o meu paciente porque, para mim, no meu método, o que eu realmente acredito e aplico de fato com os meus pacientes, eu preciso desse tempo. Eu poderia fazer uma consulta mais rápida, agilizar, mas não é o que eu acredito. E aí passou 1 hora e pouco de consulta, e aí ela já estava com outra fisionomia, ela já estava sorrindo, ela já estava mais alegre, ela já estava, enfim, já estava se libertando de muita coisa que estava presa dentro dela. E muitas das queixas dela eram intestinais e estomacais. E aí eu falei para ela, olha, deixa eu te contar uma coisa. Se você precisa entender o que é digestão da vida. Eu falo muito nas minhas palestras. Tem coisas que, se não digeridas, na medicina ayurvédica, o que vira? Vira toxina. O que não é digerido vira toxina. Você percebe como você não digeriu essa situação e ela continua reverberando no seu campo? É aquele sapinho que fica com as perninhas de fora aqui, né? Exatamente. Não engoliu o sapo. E sabe o que é engraçado? Ela nunca tinha tido contato com nada disso holístico. Inclusive, ela era bem cética. E ela saiu da consulta falando assim, Rodrigo, se tem uma coisa que eu aprendi com você hoje é que holístico não é místico. Holístico não é esotérico. A gente não tá viajando na maionese. Não é porque, assim, quais são as coisas mais importantes? O que as pessoas pensam no último minuto de vida? Quem que ela quer por perto? Ela quer família. A coisa mais importante na vida é o amor. Uau. Como o amor ele é cientificamente provado? Não. Você tem algo para medir o amor que você tem? Não tem. A felicidade não é palpável, não é mensurável. Tá? Realização. Tudo que é mais importante não tem nada a ver, entre aspas, com aquilo que a ciência se preocupa. Porque no seu último minuto de vida vai importar o que você viveu, o que você amou, o que você se entregou, o que você lutou.
O que você entrou de coração para viver. Isso que importa. E para isso, você precisa estar alinhado com a sua essência, se respeitar, ter esse amor próprio e se alinhar com a vida, com o Criador e com as pessoas. E aí entram alguns profissionais que nos ajudam nisso, né? Mas a essência de quem faz é a própria pessoa. Então não tem essa preocupação. Então a gente é holístico mesmo, a gente é emoção. Cara, eu atendi um paciente rico, tem de tudo. Tem de tudo, tem 3 carros na garagem, ganha não sei quanto. Não levanta da cama, tem depressão, tá tomando 3 antidepressivos, não consegue sair da cama. Sim. Entende? Não tem graça a vida, não curte a família, não curte nada. Por quê? Porque existe uma tristeza não resolvida, existe um vazio dentro dele. E isso, chamar isso é místico? Não é místico, não. Você acordar de manhã e sorrir, sentar na cama e sorrir, mesmo com todos os problemas, é real. Isso é real. É isso real. Você acabar, a gente desligar agora, você vai fazer a sua atividade, eu vou fazer minha caminhada. Por quê? Porque eu quero viver mais de 100 anos com saúde. Eu quero chegar a 120. Tá? Eu também. Viveremos. Estaremos juntos. E uma coisa que eu faço, que não vai ser nossa conversa hoje, nós vamos ter uma outra conversa, tá? Claro. Nós vamos falar na próxima conversa de uma coisa que eu faço, que eu quero saber a sua opinião, não hoje, Sim. mas eu faço jejum intermitente há 2 anos. Sim. E como que eu faço? Baseado na medicina chinesa. Então, assim, eu almocei, agora eu vou fazer minha atividade, depois tomar um banho mais geladinho, dormir cedo, acordo 4 horas da manhã. Esse estilo de vida, isso não é nada místico. Sim. Isso é real, isso é porque eu gosto, eu acredito, eu estou sintonizado com a vida, eu estou sintonizado com a minha esposa, com a minha filha, com o amor, com as pessoas, com meus alunos, com meus pacientes. E você se ama. E eu me amo, né? E a vida é isso, ai que gostoso. Sim. Eu não sei se você já conhecia isso, mas eu até falei esses dias atrás, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, no final do ano passado, que um grande exercício para você, eu acredito que assim, vai influenciar em tudo, mas principalmente para você aumentar sua autoconfiança, para você aumentar sua autoestima, para você se libertar de pensamentos negativos, é você começar a se afirmar pelo menos umas 15 vezes por dia. Eu me amo. E sorrir. Eu me amo. E sorrir. Por que sorrir? Você vai dar um sinal neuroquímico pro seu cérebro e vai falar assim, isso aqui é real. Isso aqui é verdade. Você vai amar o mantra que eu vou ensinar na aula 1 do dia 7. Segunda-feira que vem eu vou ensinar um mantra. Estaremos todos lá. Estaremos todos lá. Olha só. Sabe uma coisa que é legal da gente comentar? Antes de falar eu queria que a gente comentasse depois sobre os registros e as assinaturas vibracionais no nosso corpo, tá? Pra gente encerrar. Eu não gosto de coisa muito longa. Pra gente encerrar. Maravilha. E o que eu iria comentar? Que eu acho que vai tocar muito vocês. Sabe qual é o maior recurso da vida, Adailton? Já parou para pensar qual é o maior recurso que a gente tem na vida? Profundo, né? Essa é uma perguntinha interessante. Ó, eu acho que a vontade própria seria? Vamos lá. Eu aprendi isso ano retrasado com meu avô. Meu avô está com 87 anos, corre todos os dias 4 quilômetros, vegetariano há mais de 40 anos, largou cigarro, parou de comer carne e ele me ensinou isso. Ele falou assim, inclusive ele é um dos meus grandes inspiradores para essa visão holística. Ele falou assim, ele me fez a mesma pergunta, Rodrigo, sabe qual é o maior recurso da vida? Aí eu falei, avô, acho que é o tempo, né? Porque o tempo não volta, a gente tem que aproveitar o hoje, o agora, e eu achando que eu tava arrasando na resposta, né? É o tempo. Aí ele falou assim, não é o tempo, não é dinheiro, não são as relações, não é nada disso. Sabe o que é? O maior recurso da vida é o amor. Por que é o amor? Porque você pode ter 25 anos como eu tenho, mas eu daria a vida pela minha mãe, eu daria a vida pelo meu irmão. Não importa a minha vida, nem a própria vida é o maior recurso da vida. O maior recurso da vida é o amor, porque você daria a sua vida por amor às pessoas que você ama. Então, quando a gente fala sobre todo esse contexto holístico, se você está aqui hoje nessa live, independente de você ser profissional de saúde, se você está buscando alguma luz
comece se amando, comece se afirmando, eu me amo. Ah, Rodrigo, mas eu falo que eu me amo, mas eu não sinto isso. Calma. Sabe uma coisa? Vou deixar uma coisa prática. Se você se ama, perguntaram aqui, falar sobre beber água morna de manhã. Se você se ama, você acorda, senta na cama, sorri. O sorriso, você está agradecendo ao Criador por estar vivo mais um dia. Tanta gente está indo embora, né, nessa pandemia da vida. Você está aí. Então agradece. Primeira coisa. Aí você vai para a cozinha, levanta, vai para a cozinha, esquenta, morna. Começa com um copo, depois 2. Eu já tomo 4. Hoje eu tomei 6. Vai aumentando. Mas no mínimo 2 copos de água morna. Por que água morna? Porque ela aquece o rim, ela aquece o aquecedor inferior, que é o meridiano da acupuntura, que é o tríplice aquecedor. Isso rejuvenesce, melhora a sua energia sexual, melhora a sua digestão, desintoxica, limpa o rim, melhora a pele. Cara, quer mais? Não. Eu vou falar. Tá bom, né? Tá bom. Pô, se melhora até a energia sexual, né? Então, Exatamente. 2 copos de água morna todos os dias, o resto da vida. Se você fizer isso, isso é um ato de amor próprio, que você está se cuidando. É isso aí. É emblema. 3 práticas então, hein? Água morna ao acordar, logo ao acordar sorrindo. Ah, tô de mau humor. Melhor remédio, acorda e bota um sorriso na cara. Pode demorar um pouco pra você pegar o jeito, mas bota que vai. Sabe uma coisa boa? Tem, você chega assim nesses elevadores, tem assim, sorria, você está sendo filmado. Uhum. Você entra na internet, põe um desse, imprime, põe bem na parede que você acorda. Você sentou na cama, você olha aquele negócio, sorria, está sendo filmado. Pimba! Perfeito. Perfeito. Adorei, vou fazer isso, gostei. Essa é uma boa. Irmão, para a gente finalizar, né, para a gente fechar esse nosso primeiro encontro de muitos, né? Temos muitos assuntos para trabalhar e aí a gente finaliza nos agradecimentos, mas é importante a gente ressaltar para o pessoal que o mais interessante de tudo e o mais importante nesse contexto holístico é a gente não separar as coisas, não fragmentar os pontos, e sim unir os pontos. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, Rodrigo, a nutrição holística é uma nova área? É uma disrupção? Não. É um convite para a gente fazer o que era para ter feito, que era já feito desde o começo, que era integrar essas fontes de sabedoria, essas fontes de conhecimento. Então, se você começar a se enxergar não só como um corpo, mas também como um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual, muitas chaves já vão começar a virar na sua vida fatidicamente. Muito bom. Então, assim, outra frase para finalizar. Boa. Emoção não evapora. Se você sentir um medo, o paciente estava contando assim para mim, ela falou que tinha 5 anos, estava na casa da avó dela, que ela amava a avó dela, e o avô chegou bêbado, e ela estava passando manteiga no pão, sentadinha na mesa. 5 anos, com a vovó conversando. Ele chegou meio assim, e ele queria impressionar, ele queria assustar a menina. Sim. Né? Ele pegou a faca da mão dela, pegou a avó assim por trás e começou a passar no pescoço dela. Uhum. Ela deu um grito, cara. Ele falou que ele vai matar a minha avó. Essa emoção, esse grito, tá dentro dela até hoje. Ele não passou com a serra, ele passou com o outro lado, né? E ele não queria ferir a avó, mas ele, pelos problemas, pelas feridas de infância dele, estava fazendo isso ali. Mas ela ficou com essa emoção. E hoje, ela com seus 50 e poucos anos, né, ela vive uma doença onde ela perdeu, ela não soltou esse grito, essa raiva desse avô, esse amor pela vovó, e ela desenvolveu uma fibromialgia. E na fibromialgia, na constelação, veio que a fibromialgia dela tem a ver muito com a avó, que era a proteção, era a armadura que ela coloca para se proteger das coisas deste mundo, né? Então, querido, assim, o corpo, as emoções deixam registros. Né? Isso chama-se memória celular. Você tem registro de tudo que você viveu dentro do útero, tudo que você viveu na primeira infância. E nós somos seres emocionais. Se você
pode acordar de manhã e você tem uma fé na vida, se você tem um pensamento, se você tem uma alegria, parece que tudo vale a pena. Mas se você está com o saco cheio, se você não é valorizado, se você é criticado, se você tem, se a esposa tem um marido que te desvaloriza, tem filho que te, o seu patrão, não, enfim, aí tudo fica meio sem graça, a vida não vale a pena. E aí você se afoga naquilo, põe para dentro na comida aquilo que não é bom. Vai para o vício, vai para o álcool, vai para as comidas e outras coisas. Então, a emoção não evapora. Valorize. Siga esse exemplo aí que a gente está dando. Amor próprio, resgate esse amor. E para amor próprio, tem a ver muito com a aula do número 2, que eu vou dar semana que vem. Semana da Inteligência Sistêmica. Então, o meu convite mais uma vez. Quem não está inscrito, se inscreva. Vamos estar lá. Tá bom, Rodrigão? E Cara, vamos marcar uma outra aqui para daqui um mês e pouquinho, a gente faz uma outra. Vamos falar sobre jejum intermitente. fechou. Ó, então vamos fazer o seguinte, um combinado aqui pra gente fechar. Quem gostou dessa aula, enche o direct do Adailton aí pedindo mais live nossa, tá? Enche aí o direct. Fala assim, eu quero mais live com o Rodrigo. Irmão, quero te agradecer, tá? Quero te agradecer Querido. por essa conexão. Agradecendo ao universo também por ter nos unido. Tenho certeza que a gente tem grandes propósitos aí juntos. E esse é Tamo só o junto. começo, é só o Só start. o começo. Pra gente E eu tenho uma proposta de convite para ir para Porto Alegre dar um curso até no segundo semestre desse ano. Quem sabe a gente se encontra pessoalmente. Perfeito. Beleza? Obrigado. Abração, meu Estamos querido juntos. irmão. Um grande Beijo no abraço. coração e a gente se vê. A gente Obrigado se vê. por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Beijo de luz para vocês. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.